Olá, pessoal! Hoje, 15 de outubro, dia do professor, e nada melhor dizer do que o que realmente é ser professor, né? Vamos aí pela beleza que o pessoal logo fala, mas vamos lá pelos bastidores, né? O que é ser professor. Bom, primeiramente, ser professor é você ter um sonho, né? Como é o meu caso, sonhar de criança, de quando crescer, vou ser professora, eu vou dar aula, né, para meus alunos, vou atendê-los bem, vou ensinar com carinho, como gostava que os professores ensinavam, e assim por diante. Aí quando você cresce, né, tem vários problemas, várias dificuldades, como é o meu caso, minha mãe não deixou estudar, e vai aquele rolo, e vai para aqui, vai para ali, até que, ufa, finalmente consegui entrar na Universidade Federal e fazer aí academia os 4 anos, depois mais 2, né, de pós-graduação, e finalmente preparada aí, sair preparada aí para ser professora, para exercer a minha função, professora de língua espanhola. Pois bem, daí depois é outra barreira difícil, outro obstáculo que a gente passa é a questão de conseguir aí um serviço público, né? Conseguir passar no concurso, aquelas coisas todas. Você tenta uma vez, você tenta outra, até que você consegue conseguir. Aí, quando você chega, né, para assumir o teu concurso, tá lotado, bonitinho, quando vai para distribuição lá, que vão mandar a gente para um canto para outro, aí você vê que você vai para uma escola, a vaga que tem é uma escola que tem todo quanto é disciplina menos a tua. Isso. Você já entra de cara aí com esse pesadelo aí na cabeça, né? Nem todos, né? Pelo menos no meu caso e a maioria dos colegas aqui que eu conheço, quem dá aula de disciplinas específicas, né? E aí o que acontece? Aí eu posso dizer que eu não quero. Eu não fiz concurso para isso. O meu concurso foi para isso, língua espanhola. Como é que agora eu vou dar aula disso? Aí você tem escolha, você pode escolher. Aí tem 2 aulas lá, 10 quilômetros, tem 3 aulas lá, 5 quilômetros, tem mais assim, tem um punhado de escola para você completar suas 32 aulas. E aí? Aí às vezes você se obriga, às vezes não, você se obriga para não ficar com esse anda para lá, anda para cá, anda para cá, anda para lá, você se obriga aí a pegar várias disciplinas. Se fosse uma só, gente, né, espanhol e mais uma, teria o caso, né, dava até aí para conciliar. Mas não, às vezes você tem 4 disciplinas. Tá? Você pega filosofia, quando eu entrei, peguei filosofia, língua portuguesa, e o espanhol tinha uma aula só, né? Mas aí tinha um outro professor, e assim por diante. Aí, o que acontece? Eu nunca tinha dado aula de filosofia, gente. O professor nunca tinha dado aula de filosofia, eu sabia nem para onde começava. Aí você vai estudar, você estuda, professor, o que é ser professor? Professor é viver estudando o tempo todo, entendeu? Você tem que estudar, porque se você entrar na sala de aula, se você não tiver domínio do conteúdo, você morre de depressão, porque os alunos conhecem quando o professor não tem conhecimento. Então você tem que entrar de peito aberto, entendeu? Eu sei da disciplina, e para você saber, você tem que estudar. Eu conheço professora, conheço amiga que ela pediu demissão, né? Ela é emergencial, e ela pediu demissão porque ela não tinha domínio do conteúdo e os alunos ficavam chacotando. Porque daí é o seguinte, quando o aluno sabe que você não tem domínio do conteúdo, ele arruma pergunta de tudo quanto é lado e vem e joga em cima de você. Quando ele sabe que você sabe, quando ele percebe que você tem domínio, não, ele não faz isso, ele sabe que você sabe, né? Agora, quando ele vê que você fraqueja, aí acontece isso. Então, ser professor é assim. A vida do professor é assim, ó, você pega, eu mesmo já teve várias vezes que eu trabalhei dessa forma. Aí assim, ó, no primeiro tempo, professor, ó, 3º ano A, filosofia. Segundo tempo, tem dia que tem 6 tempos, tá? Vamos pôr só de quinta. Segundo tempo, 6º ano B, artes. 3º tempo, 9º ano A, espanhol. 4º tempo, vamos pôr aí, 1º ano E, sociologia. Então já deu filosofia, arte, espanhol, sociologia. Isso, então só 4, né? Tem professor que tem mais.
Então, você já imaginou o trabalheiro que dá na cabeça desse professor? Ele tem que preparar atividade para esses meninos tudo, ele tem que preparar a avaliação para esses meninos tudo, ele tem que saber o conteúdo ali para ele explanar para cada conteúdo. Tá bom, você sai do terceiro ano lá, filosofia, você entra segundo ano, segundo tempo, arte. Você lá está em filosofia, falando lá dos filósofos, né? E aí depois você pega e já entra logo em seguida, porque é 40 minutos. Do outro minuto você já entra aqui em artes, falando sobre aí a dança, sobre o corpo, sobre os movimentos. E aí depois você entra lá no espanhol, nono ano A, você vai o verbo, entendeu? E assim vai. Las comidas, las bebidas, el restaurante e assim por diante. Aí você entra depois aqui no quarto tempo, sociologia, e depois você vai lá pro último tempo, no segundo ano. Bora aí uma filosofia lá no segundo ano. E se fosse o seguinte, gente, se fosse uma disciplina assim, se fosse uma turma só, por exemplo, terceiro ano, eu tenho 5 turmas de terceiro ano, opa, eu te fazia um planejamento só. Só primeiro ano, ou só terceiro, ou só sexto, mas não é, gente, é tudo misturado, tudo embolado. Então aí você imagina, é uma maratona a vida do professor, tá? Professor que dá aula de disciplinas específicas, é mais ou menos assim que acontece. E o mais interessante, gente, é que a gente aprende, no fim você passeia tranquilamente por todas as disciplinas, né? No começo aí é difícil, mas depois, eu mesmo não gostava de filosofia, nada contra a disciplina, mas não tinha assim afinidade. Hoje, se for para me dar aula de filosofia, dou aula tranquilamente. Artes, então, menino do céu, eu gosto muito de arte, trabalho música, trabalho dança. Eu sou a professora de arte. E sabe o que é mais interessante de ser professor? É que por mais que você passe isso tudo, você passa essas noites sem dormir, você perde peso. Eu perdi 5 quilos quando eu assumi o concurso, de tão desesperado. Que também tinha técnica de redação. No primeiro contrato emergencial, eu vim dar aula de técnica de redação, sendo que eu não sabia nem para onde ia e nem tinha material na escola. Entendeu? Aí eu comecei ali tal, com um violão, sorte que eu toco um violãozinho, umas músicas e tal, e consegui aí fazer uma aula de sucesso, que eu saí de lá sendo a professora de técnica de redação, mas no cru, sofrendo, entendeu? Emagrecendo, perdendo peso, perdendo noite de sono. Professor, é isso. E agora, hoje não. Hoje eu até esse dia da escola, eu até falei, eu devia ter aula de técnica de redação, eu me habilitaria. Então, o interessante é isso, que o professor, ele consegue, ele passeia, ele sofre, e o mais interessante é que quando a gente vê que você, por mais que você não tinha assim tanto aquele domínio do conteúdo, você vê os alunos brilharem com aquilo que você levou para eles. Uma vez eu dei uma aula de artes, era desenho em profundidade, aqueles desenhos que se vê entrando dentro da tela. Eu dei aula daquele lá. Até hoje, eu não sei fazer. Eu não sei fazer isso. Mas se você vê o que os meninos fizeram, e eu me orgulhava de ver, e todo mundo passava, que eu expus, né? Claro, você vai colocar lá fora, no mural. E aí eu via aquilo, e lá embaixo, lá, a professora do cinema, gente, aquilo, é muito gratificante. Não tem palavras que pague esse sentimento aí, que descreva esse sentimento do professor, de ver o aluno brilhar com aquilo que você levou para ele, que você sofreu, que você levou. Então, ser professor é isso, gente. É sofrer, sim, mas se alegrar com a habilidade dos alunos, deles desenvolver aquilo que você preparou para eles. E ser professor também, gente, ser professor, porque assim, se você chegasse numa turma e todo mundo tivesse a mesma receptividade com aquele conteúdo que você leva para eles, mas não é. Ser professor é estar em choque todo o tempo. Você entra numa sala, aquela sala é isso. Entra noutra sala, aquela sala é assim. Pode ter 3 terceiro ano, nenhum dos 3 são iguais. Entende? Então é lidar também, saber lidar aí com essas diferenças, com esse choque de aceitação do conteúdo, com essa questão dos alunos trabalhar, devolver, né, dar aquele feedback com aquilo que você passa para eles. Então, ser professor é isso, gente. Ser professor não é só você assumir a tua função, aquilo que você estudou. Ser professor é você sair passeando por várias disciplinas e de peito erguido e conseguir levar aí aquele respeito, né? A professora. Gente, uma vez, eu dei muita risada. Os alunos, eles sempre na hora de começar a aula,
Ele fica lá procurando. É que o professor chegou, tal, tal. Aí um pegou e falou assim: sim, a professora de filosofia chegou. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para o lado, que professora de filosofia. Foi ver, a professora de filosofia era eu. Eu não tinha acostumado com aquele negócio. Eu, formada em língua espanhola, professora de filosofia, gente. Então, ser professor é isso, gente. E é trabalhar por amor mesmo, né? Que você pega amor, no fim você acaba gostando, você acaba passeando por outros mundos e acaba também se apaixonando aí por isso. Feliz dia daqueles que têm a responsabilidade de levar aí o conhecimento aos alunos que serão aí o futuro aí da nossa nação. Gente, isso aí tudo é ser professor, né, no dia a dia. E ser professor na pandemia? Aí é uma outra história, aí um outro capítulo. Aí vocês precisam rever os meus vídeos.